E aí pessoal, tudo bem? RJ na área. Quem acompanha o Instagram sabe, a gente teve um problema com a gravação do vídeo do O que é Cloud, mas de última hora o Rodrigo Petkov, um grande amigo, veio nos ajudar a salvar nosso vídeo de hoje. Então peço que vocês acompanhem, aproveitem com muita qualidade. O Rodrigo passando muito do conhecimento, um pouco do conhecimento dele pra gente. A edição tá meio estranha, mas é porque a gente gravou tem 40 minutos, eu editei em 40 minutos, estou subindo o vídeo agora. Valeu, abraço, fiquem com o Rodrigo aí. E aí, Pet, tudo bem? Fala RJ, tô bem, e você? Tô ótimo, cara. Primeiro, obrigado. Eu sei que foi de última hora, foi na correria e vamos fazer isso aqui dar certo. Ah, vai E dar certo, já deu, meu jovem, já deu. já deu. Então, Pet, eu te conheço, você é meu buddy, meu amigo, o cara pra quem eu peço conselho e ajuda na empresa, mas o pessoal que tá vendo aqui não. Então, conta um pouco de você aqui, um pouco da sua história e um pouco do seu conhecimento aqui pra gente, por favor. Perfeito. Eu sou o Rodrigo Petkov, sou arquiteto de cloud na IBM, sou formado em sistemas de informação, tenho pós-graduação em indústria 4.0, uma parada de robótica meio maluca assim, mas é interessante, né, pra gente dessa área. Comecei a trabalhar em 2004, né, na área de TI, trabalhar oficialmente na área de TI em 2004, desde os cargos ali iniciais de suporte por telefone, etc., até o cargo que eu tenho hoje, né, carreira que eu construí. Mas eu, como eu gosto de dizer, eu não trabalho com TI, né, eu brinco com computação. Então eu me divirto bastante, eu tenho isso como um hobby para mim. E eu comecei a brincar com 9, 10 anos de idade, quando meu pai deu um computador para minha irmã e falou assim, ó, Tó, se diverte aí. E eu falei, minha irmã não topou muito o negócio, não foi muito a praia dela. Eu falei, então beleza, deixa que eu assumo daqui para frente. E aí essa máquina virou minha e dali em diante fui construindo essa história aí de tecnologia na minha vida. Bonito, bonito esse começo de história aí, esse começo de vida. Ô, muito obrigado, jovem. Muito obrigado. Nem não treinei, viu? Pode abaixar aqui, porque o áudio tá bem alto, não precisa ficar em alto Tá, não. Beleza. vê se tá melhor agora. Não, tá ótimo, assim, é só pra você que você falou que você preferia ele aqui embaixo. Então tá bom. Tranquilo. Cara, é o nosso primeiro vídeo e a primeira pergunta, é RJ na Cloud, é o nome do canal, mas o que é Cloud? Me ajuda a entender um pouco isso. Perfeito. Vamos lá. Cloud, de maneira bem simplista, é uma forma de comercialização de serviços, né, de computação. Aí tem vários conceitos englobando isso, né? Várias tecnologias que permitiram cloud que englobam esse conceito. O fato de falar cloud é para dar uma abstração de localidade, né? Quando a gente fala nuvem, está na nuvem, né? Então a gente está dizendo que o dado está em algum local, está sendo processado em algum local, mas você não sabe exatamente onde fica, né? Então, a gente sabe que é uma abstração conceitual, que no fim do dia, para alguns projetos, a gente sabe que é importante saber onde essa infra está localizada, né? Porque tem questões físicas como latência que são inerentes à distância. Então, é importante a gente saber essas localidades no fim do dia. Mas falando puramente do conceito de cloud, cloud é para dar noção de algo abstrato e sem localização específica, e aí a computação como serviço, né? Entregando serviço ao invés de eu fazer investimento em novos equipamentos, eu consumo realmente aquilo que eu preciso, né? Então, basicamente, cloud é isso, tá? Tem toda uma história que percorre cloud, né? Por que surgiu cloud, qual a necessidade, mas acredito que a gente vai citar a respeito disso também aqui nas nossas interações, né, meu jovem? Ah, com certeza. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao que você disse. Então quer dizer que se eu tô com meu celular e eu peço alguma coisa por ele, eu sei que aquele processamento não está no celular, aquele processamento está fora dele. Então eu Perfeito. tô usando a cloud ali, é isso? Necessariamente eu tô usando a cloud? Não necessariamente, né? Não vou dizer que é uma imposição, mas normalmente sim. Eu quero dizer com isso que não necessariamente a infraestrutura que está ali disponível no aplicativo está numa cloud. Ela pode estar numa infra dedicada, exposta à rede comum, né? Mas, por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui, sem fazer merchan, mas que são aplicativos que a gente conhece. Netflix, Spotify, iFood, uma parte mínima do processamento está rolando no seu device. Sim. Eu tenho que instalar um aplicativo, eu tenho que processar, criar uma sequência de passos, criar meu pedido e enviar esse pedido pela internet até uma infraestrutura.
Então, nesses exemplos que eu dei, iFood, Netflix, Spotify, eles estão na nuvem, né? Então, uma parte do processamento mínimo está no seu celular, uma casquinha, como a gente gosta de brincar, né? Tem uma casquinha aqui do seu lado e a grande parte do processamento dos dados estão na nuvem, né? E qual é o benefício disso para as empresas? É que ela vai crescendo sob demanda. Esse é um dos grandes benefícios de consumir um serviço. Você não paga por um serviço como se estivesse lá no fim do 12º mês. Não, você paga aquilo que você consumiu no primeiro dia, depois no segundo, depois no terceiro e assim por diante. Então você vai pagando sob demanda. Esse é o objetivo. Mas respondendo sua pergunta de maneira simples, enrolei um pouco, mas sim, se a gente pegar esses exemplos que eu dei, outros aplicativos também, né, que eu não vou conhecer todos, claro, mas pegar iFood, Netflix, Spotify, uma mínima parte tá rodando no seu celular e a grande parte do processamento está hospedada numa nuvem, tá? Cara, você falou um ponto, tocou num ponto interessante. Quanto mais eu estudo sobre cloud, mais eu vejo que existem duas coisas fundamentais para poder chamar de cloud. Além de, óbvio, de não Uhum, estar no meu. De não estar num bare metal, num aplicativo, num hardware meu. A principal delas, que eu sempre vejo, é eu saber o quanto eu vou pagar, mas aí é um pouco abstrato ainda para mim, um pouco isso. E a segunda é o processamento ser escalável. uhum, Então, as duas coisas são muito a cara do que você vê quando você procura. Se eu jogar aqui agora o que é cloud, vai vir um monte de termo, mas resumidamente falando é pagar pelo que você usa e ter um processamento escalável. Quando a gente fala de sim. processamento escalável, a gente está falando do quê? Falando sobre escalabilidade, você faz o quê? Você usa uma máquina virtual com um X capacidade. Dada essa capacidade, né, você vai chegar numa utilização dela. Então, vamos dizer que você tem dois processadores com tanto de memória lá que você está utilizando no servidor. E você olhando o capacity da máquina, percebeu que ela está utilizando 90% de processador e memória. Fala assim, chegou o momento daquela máquina crescer. Você pode crescer aquela máquina de maneira automática, você pode crescer ela de maneira manual fazendo um resize na máquina, então você vai lá, clica na máquina, faz os ajustes de processador e memória e dá um apply. A partir disso, essa configuração, mesmo o servidor, aquela mesma instância, cresceu a capacidade computacional dela, o que é excelente. Você não teve que fazer grandes investimentos, vai pagar um pouquinho a mais aí para memória e processador, né? O disco foi mantido, a imagem da máquina foi preservada, então todos esses componentes estão mantidos. E você cresceu capacidade, o que é maravilhoso. Imaginando, até faz parte da resposta do que é cloud, o porquê surgiu a cloud. Porque no passado as empresas tinham que fazer investimentos em hardware, em equipamentos, para conseguir crescer a capacidade. Imagina que quando não tinha nem virtualização, porque virtualização é um dos maiores mecanismos que permitiu o cloud, quando não existia virtualização, se tivesse que crescer um servidor, você tinha que colocar um servidor do lado, comprar mais componentes para ele. E comprar fisicamente, né? Ir lá, comprar memória, comprar processador, esperar faturar, esperar chegar e depois parar para instalar. Então era muito mais complexo. Aí eu imagino Hoje, com o advento. que. Desculpa, eu imagino que além de tudo isso, você precisa supor quanto você vai precisar. Né? Olha, eu faço um investimento de Sim. 2 anos, vamos supor que eu parcele em 2 anos aqui o meu investimento. Eu vou fazer um Uhum. investimento que vai suprir no mínimo 2 anos. Então eu tô Perfeito. com memória sobrando nos primeiros 18, 20 meses, eu tô com processamento sobrando nos primeiros meses, o que é um custo Sim. gerado sem retorno. Então, tá aí É, uma é, vantagem na cloud, então. certamente, certamente. Até mesmo que no passado você fazia investimento para, vamos dizer, 24 meses. E aí você comprava todo o recurso no primeiro mês. E aí você ficava com uma capacidade ociosa gigantesca. Aí quando você chega lá no final do 24º mês, ou até antes, essa capacidade estava perto de ser preenchida. Então a gente tinha muito problema de capacity no passado. Fala assim, putz, eu estou sem espaço no meu ambiente. E aí para conseguir aprovar novos investimentos, etc., fala assim, gente, já não faz mais sentido. E aí você perdia muito dinheiro teoricamente parado no começo e lá no final você tinha que ficar lutando por aprovações, por novos investimentos para conseguir crescer o ambiente, não a nuvem, né? Crescer o ambiente on-premise. Com a nuvem, não. Você começa pequenininho e vai crescendo ao longo da sua necessidade. Isso é maravilhoso, né? Você evita desperdiçar dinheiro
lá no momento inicial por conta do investimento, que algum provedor já fez esse investimento para você. E aí você usa só o que você precisa. E ao longo do tempo, conforme você for ganhando escala, você bota as coisas na nuvem, vai aumentando o ambiente e chega num ponto bem interessante ali para sua aplicação, para sua empresa. Tá bem. A gente acabou respondendo um pouco da segunda pergunta que eu faria, que é o porquê usar cloud. Então, pelo fato de que você consegue se adaptar à Tá? cloud dia a dia, a gente, então, Sim. com isso, conseguimos ter uma aplicação financeira melhor, eu posso colocar desse jeito? Vamos dizer que uma contabilidade ali melhor. Eu vou dizer que você tem um planejamento financeiro mais preciso. Por que eu digo que é um planejamento financeiro mais preciso? Não é exato, porque não dá para ser exato, e eu vou te explicar por quê. Porque você utiliza a cloud no fim do dia? Porque no passado fazer investimento era muito complexo e demandava muitas aprovações, um monte de dinheiro, setup de um ambiente on-premises, então isso foi ultrapassado. Surgiram os grandes provedores que falaram assim, ó, vamos prover serviço de nuvem, vamos fazer isso on demand. Maravilhoso. Então, você consegue calcular quanto suas máquinas vão custar através de calculadoras, etc. E aí você tem uma previsão muito mais justa, né? Mais próxima. Mas não quer dizer que não vá ultrapassar. Existem alguns custos que eu gosto até de mencionar que as pessoas às vezes não levam em consideração quando estão saindo do on-premises para a nuvem. Por exemplo, todo o tráfego de rede local, ele está ali, de certa forma, diluído na infra de rede que já foi comprada. Quando você leva isso para a nuvem, existe o outbound, ou seja, o dado que sai da nuvem e vem para o seu ambiente, porque seus usuários estão no escritório, consumindo recursos, etc. Esse custo é um custo que não existia no on-premise. Agora existe, e às vezes os clientes não olham. Então é por isso que vale a pena sempre fazer uma estimativa a mais próxima da realidade possível, né? Buscar a ajuda dos provedores, obviamente, né? Dos arquitetos, dos especialistas, para conseguir fazer esse tipo de análise, né? Então, mas assim, dito isto, né? O que a gente vem no próximo aspecto? É que quando você vai para a nuvem, né? Utilizando nuvem, você consegue, além de ter o recurso de maneira muito mais rápida, porque o provedor já está fazendo esses investimentos, etc., a sua previsão orçamentária é melhor. E ela é mês a mês. Então vai falar assim, que eu tenho que ter uma infra para suportar 36 meses. No passado a gente ia pegar esse dinheiro de 36 meses, trazer a valor presente e fazer investimento. E hoje não, hoje você vai pagando conforme você vai utilizando. Putz, eu tinha feito uma previsão de crescer tanto no segundo mês, eu não cresci, então eu reduzo a máquina. Ah, eu cresci no terceiro, eu subo. Ah, eu cresci no quarto, eu subo. Ah, não cresci tanto no quinto, eu reduzo. E vou ajustando a minha capacidade de acordo com a minha demanda. Então, o benefício de utilizar a cloud, esses ajustes de demanda que você consegue fazer, ajustes no hardware, né? Você consegue fazer, na verdade, nas máquinas virtuais, não no hardware, mas no dispositivo. E aí você consegue ser muito mais preciso do ponto de vista técnico e também financeiro. Então, basicamente, dois benefícios aí de utilização de cloud. Tá, eu vou fazer uma pergunta que tá meio fora do script Claro. aqui. Quais as empresas que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo deveriam buscar, por exemplo, um estágio, um trabalho para trabalhar com cloud, para fazer essa migração? Tá, tá. Porque eu vejo hoje muitas empresas pequenas demais para falarem, ah, eu não tenho como fazer essa migração, e empresas muito grandes com bare metal muito fixo já e falam, não dá para tirar tudo isso daqui e levar para cloud. Quem que pode Tá. fazer essa migração, cara? Eu só fazendo uma observação antes de começar a responder. É, a Journey to Cloud é bastante interessante. Entendo que boa parte, se não todos, eu não gosto de falar todos nem nunca, né? Que essas palavras 100% exatas, porque são muito fortes, né? Mas eu não vou dizer que todos, mas quase todos, né? Vão ter essa jornada para a nuvem. Então, boa parte dos clientes vão utilizar esse tipo de serviço. E aí a gente está falando de todos os segmentos, tá? Desde aqueles segmentos mais tradicionais, como bancos, como empresas estatais, aquelas coisas mais onerosas ali do ponto de vista de burocráticas, né? Elas vão utilizar a nuvem, tá? Todo mundo vai, todos os clientes, né, em algum momento, vão ter uma jornada para a nuvem, de alguma parte do ambiente. Algumas coisas vão rodar on-premises, então eu não vou dizer que tudo vai para a nuvem só porque eu sou arquiteto de nuvem, só porque nós somos arquitetos de nuvem, eu não vou dizer isso. Então, eu acho que alguma coisa vai continuar on-premises, faz sentido.
e uma boa parte vai para a nuvem, aí vai depender muito do negócio, tá? Então tem grandes empresas, né, grandes bancos que estão fazendo jornadas para a nuvem. Não sei se eu posso citar nomes aqui, se você me autorizar eu posso Ah, eu citá-los, mas não. não tem problema. Acho que não, a gente não assinou nada com banco nenhum. Patrocina nós. Exatamente. Mas tem grandes bancos fazendo isso, tem grandes empresas, e próprias empresas estatais, né, se modernizando para a utilização de cloud, próprias movimentações legais, né, do ponto de vista de permitir que as coisas estejam em nuvem, né, orientações, leis, né, processos definindo tudo isso. Então, eu imagino que vai ser uma jornada bastante interessante, tem bastante possibilidade nessa ida para a nuvem, tá? Mas entendo que boa parte das empresas vão, né, não vão, eu acho que não vai para todo o ambiente, né, tem muitas coisas que são negadas, não são compatíveis e que ainda fazem um bom trabalho, né? E aí a gente critica, fala, pô, mas por que tá assim? Já poderia estar assim na nuvem. Fala assim, jovem, lá em 1970, quando o cara teve aquele dinheiro, ele teve que investir nisso, era o que tinha naquela época. Então respeita essa história, deixa aí e pensa no novo, né? Como o novo vai falar com o antigo e sem problema nenhum. Mas assim, tem muito caminho nessa jornada para a cloud, tem muita possibilidade. Entendo que várias empresas, vários bancos estão fazendo. Nós na IBM apoiamos maravilhosamente nesse aspecto. Você sabe disso. Sim. Quantos projetos a gente trabalha com quantos clientes, ajudando a ir para a nuvem. E aí um outro ponto, né? Quando eu falo de grandes empresas, não estou falando só dos gigantes, não, como se a nuvem fosse exclusivo para eles. A nuvem também pode ser para startup lá, que tem um servidor custando poucos dólares por mês. Então a nuvem é um ambiente democrático. O negócio de brincar, a nuvem é tipo o pão francês, é um pãozinho. É o alimento mais democrático do mundo. O presidente da empresa come, a pessoa mais humilde vai comer. E a cloud é basicamente o mesmo conceito. Desde o servidor mais pequenininho até o servidor mais parrudo para atender grandes empresas, a gente tem. É, Então, o que a empresa pode traçar essa jornada para a nuvem, tá? eu Depende do falo tamanho dela. que, como estudante, eu já usei alguns serviços gratuitos da IBM na cloud para serviços da faculdade. Então, é desde o estudante mesmo, em que eu pude Uhum. acessar lá, criar uma máquina virtual, não. Eu criei um COS, acessei um COS gratuito e pude fazer um armazenamento de arquivos que eu precisei para um trabalho da faculdade. E Perfeito. na Olha, mesma cloud, o mesmo COS, uma empresa, um banco gigante, ou talvez o maior, o segundo, o terceiro, o quinto maiores bancos do Brasil, vão acessar e usar também. Então eu gosto é isso aí. dessa. Eu ia falar ambivalência, mas não é ambivalência. Eu gosto dessa ideia de que todo mundo pode usar. A ideia do pãozinho caiu muito bem pra mim. Pet, eu vou te pegar de calça curta. Acho que vai ser a única pessoa que eu vou conseguir fazer isso. Que é a primeira pessoa que eu vou gravar. Eu tenho uma pergunta surpresa que eu vou fazer a Por mesma favor. para todo mundo. E a pergunta surpresa é: as máquinas vão dominar o mundo? Ah, boa pergunta. Eu sou um pós-graduado em Indústria 4.0, adoro esse tema, não tenho dúvida, robótica, etc. Acho que não vejo dessa forma, acredito que até é um pouco catastrófico esse tipo de tema, né? Falar, o mundo vai ser dominado pelas máquinas. Assim, pode ser que aconteça alguma coisa do tipo, né? Eu acho pouco provável. Mas não, acredito que não, espero que não, tá? Estou sendo bastante otimista aqui. Confio na tecnologia, confio na humanidade ainda, então espero que nada de ruim aconteça com a tecnologia, ela seja aplicada para coisas boas, né? Não para o Skynet da vida, né? E aí a gente está perdido. Vamos continuar batalhando, fazendo as iniciativas que a gente já faz para um mundo melhor aí. É isso aí, Que isso nunca vai sem acontecer, dúvida. então. Pet, gostaria É de isso falar aí. alguma coisa? Quer falar alguma coisa para encerrar, finalizar? Não, eu agradeço aí o convite para participar do seu canal, e aí se precisar de qualquer coisa, você pode contar comigo. Ah, eu vou contar, vou procurar você com certeza mais vezes. Obrigado, Pet. Ah, tranquilo. Até a Eu próxima, então. agradeeço. Valeu. Beleza, E até já tô na mais. Um cloud, abraço. gente. Tchau, tchau.